Acho que agora vai dar certo, hein? Fabi? Enfim! Conseguimos, tô até Bom, suada. não fala não! E E ai, aí, Fabi? delícia, que saudade de você! Nem fala, nem fala. E você? Tudo bem? Trabalho, filho em Bem, casa? tudo bem. Pois é, uma loucura esse negócio. Gente, pandemia tirou a gente do eixo, né? Disso que eu estava falando aqui no início. Na verdade, nas 2 primeiras semanas, a gente achava que tudo ia passar. Que ia ser rápido, não é isso? Não, a gente fecha Verdade, 2 semanas, é como se fosse uma pré-férias. A gente relaxa um verdade. pouco, para tudo, e aí depois a gente volta. Que nada, os dias foram passando, 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 passando. E cá estamos nós, meses depois, parados, né? Verdade, Parados verdade. não, né? Nós vamos conversar sobre isso. Mas, Tem um Rosane, olha, monte de antes da aluno, gente... Um monte de aluno entrando, né? Imagina. monte de aluno Todo mundo entrando, querendo saber as porque, novidades. olha, hoje foi a mensagem que eu mais recebi foi quando a academia volta. A academia volta hoje, a academia vai voltar. Quando é que a academia volta? Eu fico feliz e triste. Feliz Perfeito. porque as pessoas estão mais conscientes da importância da atividade física e triste porque não estou podendo trabalhar, ajudar as pessoas nesse aspecto tão importante que é a atividade física. Por isso aceitei seu convite e achei muito relevante nós, como mulheres, em especial, falar da importância da atividade física no âmbito global. Seja família, né, Fabi? Seja no Exatamente. trabalho, seja na nossa vida com os amigos, nossa vida diária, constante. Eu achei muito interessante também o tema que você falou do pilar, né? Realmente, a partir de uma boa rotina de saúde, de atividade física que está incluso, você consegue construir um pilar, algo que te sustente, né? É. Porque, na verdade, assim, os desafios que a gente precisa enfrentar no dia a dia são muitos, profissionais, emocionais, né? E, na verdade, o que nos sustenta é o pilar da saúde. E a saúde, essa semana, né, na verdade, não sei se você percebeu, desde maio eu resolvi reformular aqui o Instagram, trazendo temas, inclusive, sobre bem-estar. E essa semana a gente está tratando sobre os pilares da saúde. E saúde não é necessariamente uma ausência de doença, né? A própria OMS já traduz saúde como um pilar que envolve o pilar social, o pilar emocional, o pilar físico, inclusive. E a atividade física, ela vai passar por várias questões dessa saúde, não só da saúde física do ser humano, né? Então, às vezes a gente fica assim, vou fazer atividade física para emagrecer, vou fazer atividade física para não ficar com pressão alta, mas é muito mais do que isso, né? Então, assim, eu sei o quanto que vocês também da superação que tanto se dedicam aos alunos a uma rotina assim de eventos, né? E hoje, um dos posts que eu fiz foi exatamente sobre essa questão da saúde social, né? Da convivência. A gente está morrendo, estou sentindo falta até da porta da escola, gente. É, Não é é, isso? é verdade, é verdade. A gente precisa entender que a atividade física que gera a saúde para a gente viver os melhores momentos da nossa vida. Então, a gente pode deixar claro que não importa, né, a sua condição financeira, não importa o quanto você é privilegiado por ter um trabalho mega bem remunerado, o quanto você estudou, não importa o quanto você quer viajar, né, ter uma condição financeira, mas se você não tiver saúde, se você não tiver uma boa saúde, isso está bem claro hoje nesse momento de pandemia, por exemplo, que a gente percebe que aqueles que têm uma boa saúde estão mais seguros, né? Sim, Não vão passar imunes de pegar o vírus, mas vão passar pelo vírus com a cabeça mais erguida, vamos dizer assim, né? Com mais é verdade. competência,
com mais firmeza, né? E eu falo também em especial para as mulheres, Fabi, que hoje a sobrecarga que uma mulher ela tem, você mais do que nunca sabe disso, né? Você tem 2 filhos, um marido, uma casa, tem seu trabalho secular, é apaixonada pelo que você faz, dá para perceber, né? Que você é uma pessoa muito interessante, que você gosta de estimular as mulheres a alcançarem novos objetivos, por isso a reformulação do seu Instagram, achei muito interessante. E a gente precisa disso mesmo, de uma ajudar a outra. Eu acho que quando a mulher se posicionou no mercado de trabalho como direitos iguais e tal, ela esqueceu também que ela começou a colocar muita coisa nas costas, né? E aí a atividade física fica de lado, e isso vai influenciar diretamente na rotina diária dela, né? Seja com os filhos, seja com o marido. Vamos combinar que a atividade física, ela libera dopamina, serotonina, oxitocina, que são hormônios que trazem alegria, felicidade, né? E trazem satisfação, bem-estar, você fica mais disposta, você fica mais se sentindo mais valorizada, a sua mente trabalha diferente quando você pratica atividade física, quando não. E o mais interessante, a mulher tem muitos afazeres. Se ela não separa esse momento para ela, acabou. Parece que ela só trabalha. Ela só faz as coisas para o outro. Ela nunca faz para ela. E quando ela separa esse momento para fazer atividade física, que é uma prática que todos precisam fazer, né? O momento que todo mundo para, opa, eu preciso me cuidar. Porque ninguém pode fazer por você, né, Fabi? Alguém pode ir para academia malhar por você? Não dá. Alguém? Não dá, não dá. Então é o momento, eu acho que a mulher, ela sai, né? Todo mundo, eu acho. A mulher em especial, porque ela se preocupa com muitas coisas ao mesmo tempo. A gente é assim, né? Muito dinâmica, corre muito. E a gente quer abraçar o mundo, né? Eu até falei, gente, eu tenho que parar de querer ser Mulher Maravilha, né? E a gente tem que tentar achar um equilíbrio. Não dou conta. Tem que começar a falar, não dou conta. Hoje, assim, eu sou profissional de educação física já há mais de 15 anos. E, assim, hoje eu não atuo efetivamente como professora, né, num salão de musculação, mas eu sou muito motivadora de mulheres. Eu sou aquela que levanta a bandeira mesmo. Eu acho que a mulher, quando está gestante, ela precisa fazer atividade física para o bebê e para ela. Ela precisa, quando passa essa parte de gestação, ela precisa fazer atividade física. Quando a mulher ela tem essa independência, mesmo que não tenha filhos, ela precisa tirar esse momento, porque toda mulher precisa de autoestima e ela não vai conquistar essa autoestima só trabalhando, ganhando um bom salário. Isso é ilusão, né? Então, ela vai se sentir melhor quando ela cuidar de si mesma, quando ela separar tempo para cuidar de si mesma e liberar todos esses hormônios que a gente falou aqui e que vai poder sorrir melhor. E o homem tem que entender perfeitamente, deve ser o maior incentivador para que isso aconteça, né? Com certeza. Ele vai ganhar com isso também. Total. Não só no âmbito pessoal, né? Íntimo entre o casal, mas também ter uma mulher mal-humorada, ninguém merece, né? Então, é sobre isso que eu queria começar conversando com você, sobre a questão da alegria. Estudos apontam, né, sobre esses hormônios que são ligados à atividade física. Como que você sente assim, essa importância nesse momento tão pesado para a gente, né? Eu acho que esse que é o termo melhor para ser usado, pesado. A gente fica com receio de saber como que o nosso corpo vai reagir diante de uma possível doença, né? A gente fica com receio de alguém que é próximo a nós, que amamos, também adoecer. Então, assim, é um momento pesado. Como que você vê essa importância da atividade física na geração desses hormônios que trazem a alegria? Olha, nesse momento que a gente está vivendo, principalmente de muitas ansiedades, muitas incertezas, muitas inconstâncias, né?
você está o tempo todo se perguntando, e agora? O que é melhor de eu fazer? Né? O que vai ser, né? Daqui para frente? A gente fica na expectativa e isso gera um sentimento assim, agoniante, o que tira a nossa alegria. Então, a atividade física, ela vai interferir diretamente aí. A pessoa vai entrar numa atividade, tem que ser uma busca, a gente tem que entender que é muito importante essa sequência, nem que seja 3 vezes ou 2 vezes na semana, nem que seja se você dar uma caminhada. Bota o seu fonezinho, vai lá, caminha na lagoa. Porque hoje, no momento, as academias estão proibidas de funcionar ainda, né? O que a gente vai falar ainda um pouco sobre isso. Em que momento descobriram isso? Colocaram isso no cronograma lá, que não é importante, né? Mas é importante que ela entenda, que ela tire esse momento para ela. E esse momento tem que vir com um estímulo de produção de hormônios da alegria, que era a serotonina, principalmente a dopamina, que vai trazer essa tranquilidade, essa clareza de entendimento e vai pesar menos nesse momento. Sim, sim, Esse sim. momento Olha, é muito agoniante, louco, né? porque às vezes, Rosane, a gente não tem a dimensão de como estão esses hormônios no nosso organismo. Olha, fui fazer uma dosagem, você acredita, minha serotonina está lá embaixo. Eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, fiz semana passada, ainda vou mostrar para o médico. Eu falei, meu Deus. E olha que eu tô ali, olha, pedalando 3 vezes na semana, 4 vezes, bonitinho. Imagine se não tivesse, se eu tivesse apenas trancada dentro de casa, sem pegar uma vitamina D do sol, né? Sem estar fazendo uma atividade física. Então, assim, às Sabe vezes a por gente não quê, tem nem a Fabi? dimensão, né? Sim, sabe por quê? A gente precisa de estímulos mais intensos para que essa produção ocorra. E pessoas assim que já têm o hábito de praticar atividade física, ela não vai conseguir ter esse estímulo ao ponto de gerar essa produção necessária no momento que exige tanto da gente. Então, ela não vai chegar a esse ápice, porque são atividades que não vão exigir tanto esforço. E é esse esforço que o corpo precisa. Vamos lá, quando a gente fala a frase, minha mente descansa quando o meu corpo cansa, é Uhum. por aí. Então, quando o corpo cansa, automaticamente ele produz esses hormônios em uma quantidade que vai gerar diferença no seu dia a dia. Mas isso não ocorre quando você está brigando ali com a ansiedade e no momento, né, e com atividades de baixo estímulo, entendeu? Sim. Aí vem a importância de um ambiente adequado para você ter esse estímulo, tá? E vamos entender assim, mais ou menos, só para você entender. É diferente você se arrumar para prender o cabelo, tomar um banho, botou a roupa da academia para ir para aquele ambiente de uma academia, por exemplo, onde todas as pessoas ali dentro estão voltadas para isso. O seu estímulo já é muito maior só de você imaginar que você vai encontrar aquelas pessoas. Você sai de casa com preguiça, geralmente. Quando você chega naquele ambiente, você fala assim, ainda bem que eu vim. A gente Eu olha para a precisava, Rosane do lado, vê ela lá suando, pegando eu aquele gosto. penso e fala assim, meu Deus, como que eu tô reclamando e tô com preguiça ainda? Por aí é um estimulando o outro, porque na verdade isso é uma troca. Eu vou dizer para você, a gente está a Sim. fazer 4 meses que a academia está fechada. Eu, Rosane, eu amo atividade física. Eu assim fiquei inoperante. Eu fiquei perdi a vontade de me exercitar. Você acredita nisso? Eu Não. fiquei em um estado assim, você vê, né? Como que, por quê? Eu olhava Você, para aquela, imagine a olha só. gente. Eu olhava para aquela academia e eu falava para aquele ambiente, porque a academia tem 1.600 metros quadrados, né, Fabi? E aí É, eu escolhia os equipamentos com todo carinho, arrumava tudo, enfim, como você falou, fazia os eventos, toda a programação para motivar os alunos a continuarem fazendo atividade física, né, e sentirem o benefício disso. Aí quando eu olhava para aquilo tudo fechado, não tinha ninguém, imagina. eu não tinha motivação para fazer atividade física.
Então, você vê como o estado emocional, nesse momento, Sim. além da pandemia, eu tive, né, eu tive meu negócio fechado, minha academia fechada, onde a minha alegria era ver as pessoas melhorando todo o ambiente da vida dela. E isso foi me tirado, né? Vamos dizer assim, né? É verdade, é Porque verdade. E, na verdade, você já viu histórias, assim, incríveis, né? Às vezes a gente vê um antes e depois você fica assim, meu Deus, como assim, né? De superação mesmo, né? isso. Eu vou te contar uma coisa, pessoal, que eu acho que eu nunca falei para ninguém. Eu tive a Bia, né? Tenho uma filha de 8 anos, estuda com seu filho. Agora não estuda mais, né? Estão em outro horário. Léo tá de manhã. Mas, e aí eu tive mais 2 gestações depois da Bia. Eu tive 2 abortos espontâneos, né? Eu engravidei, fiquei 3 meses e perdi esse bebê. E aí eu entrei num quadro assim meio que depressivo, sabe? E aí, como eu sou profissional da saúde, eu saquei logo, peraí, eu não tô no meu normal. Então eu perdi o estímulo de fazer as coisas, enfim. Aí voltei, fui no médico, no endocrinologista, o que é muito interessante para as mulheres abrirem a mente. Hoje a gente tem que trabalhar, Fabi, não mais cuidando da doença. A gente tem que antecipar, Sim. a gente tem que prevenir a doença, tá? Prevenir é você se programar para não adquirir a doença. Ó, Claro. é muito mais barato e vamos combinar Sim. que é muito mais eficiente você trabalhar na prevenção do que esperar a doença chegar, né? E você Então vai a sofrer gente muito menos, né? Vai isso, sofrer aí muito menos as pessoas que estão do seu lado, filhos, marido, em geral. perfeito. Por isso, aí eu falo com muita propriedade que a atividade física é um pilar, porque eu passei por isso. Eu senti na pele o que é você estar naquele momento ruim. Como eu estou passando agora mais assim, emocionalmente, eu estou conseguindo me recuperar, porque eu já passei por aquilo lá atrás, eu sou profissional da saúde e sei da importância da atividade física. Não tenho dúvida, e eu quero muito ajudar as pessoas com relação a incentivar, motivar, e é importante. Você sabe disso, né? Você também é Sim, adepto da sim. atividade Mas, física. mas você sentiu que foi a atividade física que te levantou. É sobre isso que eu queria conversar com você, sobre depressão. Assim, você já recebeu alunos lá que você via que estava em estágio de depressão e que conseguiu fazer essa transição, se recuperar através da atividade Total, física? total, Fabi, total. A atividade física está totalmente ligada à parte depressiva. Pessoas que não só não gostam do próprio corpo, ou pessoas que estão passando por um problema emocional e acabam ali caindo a testosterona, T4, T3, o hormônio da tireoide, tem todas essas alterações envolvidas, o baixo libido, tem motivação zero, tá cansado, tá com preguiça, não consegue levantar da cama. Isso não é normal. Nós não fomos feitos para ter essa indisposição. Então, é um alerta. Então, assim, eu tive muitos alunos que tiveram quadro de depressão, além de mim, que eu já tive também um pré-depressão, vamos dizer assim, muitos alunos que chegam com a baixa autoestima, com problemas no casamento, ou com um trabalho que não conseguiu realizar bem, ou a própria exigência hoje que existe no mercado, né, de trabalho, de estudar, 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 e a pessoa não conseguiu passar no concurso, por exemplo. Conheci vários alunos nesse aspecto, alunos que passam por uma cirurgia bariátrica e percebem que não é a solução total do problema, que a solução é ter uma vida saudável. E aí a pessoa fala assim, poxa, eu fiz a cirurgia, eu fiz a redução, e não era só isso, eu tenho que ir para academia, eu tenho que comer melhor, eu tenho que saber escolher minha comida. Então, assim, teve muitas pessoas que venceram a obesidade dentro da superação, que eu acompanhei do início ao fim. Inclusive, todo ano a gente faz um evento, né? Eu quero fazer esse ano ainda. Você acha que participou ano passado, que é o desafio aí que a gente estipula pelo menos 3 meses
para a pessoa entender o quanto é importante ela ter objetivo, né? Um objetivo, meta, nem que seja de um mês sem intervalo de ir para academia. Coisas assim, sabe? Ou um momento que a academia fica mais movimentada, um estímulo a mais para a pessoa se manter ativa. Aí a gente tenta monitorar por telefone, monta treino, troca treino, porque isso tudo é motivacional. 80% das pessoas não conseguem praticar atividade física sozinhas, tá? Elas não conseguem ser autodidáticas nesse ponto, nem disciplinadas a esse ponto. Pessoas já saudáveis, elas já até que conseguem ter um pouquinho a mais de disciplina para esse tipo de trabalho individual, sozinha. Mas 80%, se não mais, não consegue fazer atividade sozinha e acabam entrando no... Para sair, então, de um quadro de depressão, eu tenho amigas, né, próximas que o médico falou assim, para eu reduzir o seu remédio de depressão, pessoas assim que eu incentivo a fazer, mas tem aquele, não vou não, aquela preguicinha. Os médicos falaram, sabe o quê? Eu só vou reduzir a sua medicação quando você fizer atividade física. Então, é um requisito para a gente parar de usar droga. Quem toma medicação contínua não pode se conformar em tomar essa medicação. Até o diabético. Tem pessoas diabéticas que hoje, grupo de risco, vamos dizer lá, do Covid, são pessoas diabéticas, hipertensas, cardíacas, sedentárias, obesas, gorduras da circunferência do abdômen, são pessoas de alto risco para o Covid, porque elas estão mais fragilizadas fisicamente e emocionalmente. Porque elas estão já... primeiro, que elas já estão com medo de pegar o vírus e não conseguir resistir. Precisar de um respirador. Então, aí ela começa a perceber, e agora? O cuidado com a atividade física tem que ser constante. Eu tô com uma lesão. Vai lá, a gente trata. E existem estudos também que ligam a atividade física à imunidade, não é? Com certeza. Tudo que a gente está falando aqui com relação à alimentação e atividade física, o que acontece? O processo da atividade física. Quando você vai quando você faz atividade física, você até falou, mas eu estou fazendo bicicleta, eu estou caminhando. O estímulo ainda é pequeno para aumentar a sua serotonina ao ponto de te dar esse boom de alegria, entendeu? Essa motivação total, tá? O que a gente necessita, porque o estímulo é pequeno. Então, o que acontece? O corpo ele precisa se sentir realmente exigido. Você precisa exigir do seu corpo para que ele mesmo se torne forte. Não tem aquele, quanto mais você bate, mais duro fica? É tipo isso. O corpo ele precisa se sentir motivado a se recuperar. Ele precisa por si só, por exemplo, o diabético. Quando ele pratica atividade física, ele diminui o consumo da insulina. Por quê? Porque quando ele faz atividade física, ele libera esse hormônio da insulina, ele é controlado pelos níveis de hormônio produzido pela atividade física. Conseguiu perceber? Por quê? Um diabético, quando fica só sentado, ele aplica muito mais insulina porque o corpo não consegue reagir àquele pico de insulina ou aquela ausência de insulina. Então, que o corpo deveria produzir e não produz. Mas quando você estimula o corpo, ele vai produzir. Um exemplo também, o cardíaco, ele pode fazer uma medida controlada de atividade física porque ele vai estar estimulando seu sistema cardiorrespiratório, porque se ele pegar uma pneumonia, ele vai conseguir recuperar mais rápido. Porque ele aprendeu a respirar melhor, a consumir o oxigênio e fazer essa oxigenação geral do corpo de uma forma mais eficiente.
Você está entendendo? Então, o nosso corpo precisa de estímulo. E aí vem a importância de um ambiente seguro para a prática de atividade física, tá? Porque, por exemplo, em casa você não vai conseguir esse estímulo. E outra coisa, uma pessoa que é cardíaca e diabética e hipertensa, ela precisa de um profissional de educação física do lado para que oriente ela na medida certa. Porque Isso senão... que eu queria conversar com você, porque assim, não é só fazer atividade física agora e ali na lagoa, correr, né? Eu tenho visto cada coisa, né? Então eu vou ler aqui, olha, 2 comentários que me chamaram a atenção. Olha, a Branca falou assim, que saudade da superação, ficar só em casa me deprime real. Concordo, Branca. E o Eliporto falou assim, boa noite, eu queria saber se eu posso fazer atividade física, porque eu tenho prótese no quadril esquerdo. Usando o exemplo dele, eu queria exatamente fazer essa pergunta sobre o perigo de fazer também atividade física sem orientação. Total. Respondendo ali a Eliporto, o que acontece? Pode fazer atividade física, sim. Preciso saber o grau da sua prótese, mas, por exemplo, superior, eu tenho um equipamento na academia, por exemplo, Fabi, você deve lembrar, é o SkiErg. Você trabalha só a parte, você faz um cardiorrespiratório, você trabalha a parte cardíaca, você trabalha a respiração, você faz um trabalho aeróbico e muscular, o que te gera muito gasto calórico, apenas com esse equipamento que movimenta só os braços e você consegue estabilizar o quadril. Por exemplo, Eliporto, você pode fazer atividade física na superação, porque a gente vai te orientar da melhor forma. Você pode e deve fazer alongamento orientado da forma correta dentro da academia. Você pode fazer estímulos proprioceptores para fortalecer aí o outro lado que não tem a prótese, ou todo o quadril, para que você tenha mais estabilidade. Aí, Fabi, essa atividade física sem orientação, a gente viu aí na internet várias pessoas que tiveram... Eu tive vários depoimentos de alunos que se lesionaram em casa fazendo lives de outros profissionais. Então, vamos lá, a superação, ela não fez live. A gente fez algumas aulas pelo Zoom, só que nós, seres humanos, fomos feitos para ter calor humano. A motivação vem da troca de energia. Certo? Então, assim, eu não conseguia dar estímulo, por isso eu não sou a favor da live, num geral, assim, para todo mundo, porque você acaba não trabalhando algo muito importante na atividade física, que é a individualidade biológica. O que é a individualidade biológica? Por exemplo, a Eliporto, ela tem uma prótese no quadril. Eu vou lá, mando ela fazer um agachamento total. Será que ela pode fazer? Olha a minha responsabilidade como educadora física e como empresa de promover uma live global. A superação tem mais de 1000 alunos. Digamos que eu tenho 200 alunos que têm uma coordenação motora excelente. E os outros 800? Eu vou estar sendo justa com eles? Exatamente. Então, assim... Então, eu optei por não fazer essa live, né, ao vivo. Até por responsabilidade, né? Isso, justamente por isso. Primeiro que eu também não pensei que fosse durar tanto tempo, que vamos dizer assim, as autoridades fossem ficar com as academias fechadas durante tanto tempo. Porque, ao meu ver, é incoerente as decisões tomadas. Por quê? Eu me considero, assim, uma pessoa muito responsável por outras pessoas. Eu jamais faria algo que prejudique outras pessoas. Então, digamos que eu quero que o meu aluno se sinta seguro na minha empresa, na academia, onde eu administro. Jamais e nem que você tenha que reformular todo o seu sistema de negócio, né?
Fabi, eu jamais deixaria gerar aglomeração. Eu jamais deixaria o aluno chegar todo mundo, entrar todo mundo, né? Olha, Jamais, tem até um jamais. comentário interessante aqui, olha. A Priscila falando Ah, assim: acho um absurdo os bares liberados e as academias fechadas. Minha terapia é a academia. Sem poder malhar, estou com um humor mega alterado, irritabilidade, sem paciência e eu com dor de cabeça. Priscila, eu fico com dor de cabeça no malho. Sem paciência com as coisas e pessoas. Academia é a vida. E é isso, né? Na verdade, a gente está falando aqui de saúde. O que a gente está falando é de saúde. Não é exatamente apenas um corpo em forma. É muito mais do que isso, né? Então, assim, antes da gente passar pelas questões que envolvem a academia, eu tenho uma pergunta que envolve o sedentarismo nesse período. Vamos considerar as pessoas que estão em casa sem fazer nada, né? Que resolveram se entregar à quarentena. Qual o primeiro passo? Ou então que nunca foram para a academia porque realmente não priorizam isso. Começamos falando na live exatamente sobre isso, sobre a necessidade das mulheres priorizarem tempo para elas, enquanto importância para investimento na sua saúde física e mental. Qual é o perfeito. primeiro passo para começar a se movimentar? Olha, desde já é muito importante que a pessoa se concentre na sua alimentação, tá? Fabi, a alimentação ela é muito importante, também o consumo de água, tá? A gente precisa hidratar o nosso corpo. E o próximo passo é ela, desde já, procurar fazer atividade física. Quais, Rosane, que não vai gerar nenhum transtorno? Caminhada, alongamento. Vai gerar um benefício já inicial para ela. E quando a academia voltar, gente, é sério, é muito sério. Eu vou falar para vocês, procure um lugar seguro para vocês praticarem atividade física. Um lugar que vai trazer os benefícios e segurança que você precisa. Porque atividade física é essencial para o seu dia a dia, todos os dias. Então, assim, é claro que você está falando uma coisa que é crucial, mas que tem muita gente que está assustado. Seja para voltar para um salão de beleza, seja para voltar para ir no centro comprar alguma coisa, porque nós sabemos que tem pessoas que não respeitam, né? Não respeitam as normas, sejam empresários, sejam também as próprias pessoas físicas que infelizmente, não pensam no coletivo. Quando a gente usa máscara, a gente não usa para não pegar o Covid. A gente usa para não passar o Covid, né? Isso já está comprovado, né? Porque é para proteger o outro, é um contexto que é coletivo, né? Sim, Pensando nisso, assim, o que é superação? Eu tenho certeza que vocês já devem ter quebrado muito a cabeça, pensando em uma série de coisas. O que você pode adiantar para gente que já só está esperando o dia de voltar? O que nós vamos estar diante das atitudes que a superação tomou para proteger os seus clientes? olha, sem dúvida, a gente, desde o início, a gente está pensando e está com tudo pronto, na verdade. A gente foi lá, arrumou os equipamentos de forma a ter o distanciamento necessário. Também tomamos cuidado para ter o dispense de álcool em gel em todo o canto da academia. Por exemplo, Fabi, o aluno, quando ele voltar para a superação, cada um vai ter o seu álcool 70 para higienizar o seu equipamento com a sua toalha única e depois ele vai descartar. Não vai ter mais aquele dispense coletivo para todo Ah, mundo usar legal! os equipamentos. E é muito interessante, a gente vai trabalhar com a parte de conscientização. Hoje, mais do que nunca, a gente percebe que a higiene, ela vem trazendo todo nossa segurança. Então, ao sair de casa, vai ter o tapetezinho para higienizar o calçado ao entrar na academia. Se o aluno conseguir, ele tira ali o seu calçado
e treina, vai de sandália e bota o tênis na academia para que seja mais seguro para ele, mas já vai ter ali o álcool 70, né, o cloro para estar higienizando o calçado, por exemplo. A gente distanciou as esteiras, ela vai estar de uma em uma para estar atendendo com distanciamento. A gente também vai ter o controle de pessoas por horário. Então, a superação, os alunos que forem se matriculando, eles vão poder ali vão sugerir um horário que ele consiga treinar todos os dias. E aí vai ter um limite de pessoas, cada horário na academia, né? Então, digamos assim, a metragem quadrada por aluno, eu posso atender 50 pessoas. A academia tem 1.600 metros quadrados. Então, 40 alunos vão ter um horário fixo para treinar, e aí a gente vai deixar 10 para aquele aluno que às vezes está na correria, né? E aí, ó, posso ir? O número de alunos tá ok? Tá Eu posso ir? tranquilo? Pode. Isso. Então, assim, isso, por exemplo, você treinava num horário super tranquilo, que era o horário, às vezes, do almoço, ali entre 10, 11 horas, né? Já foi muitas vezes esse horário, mas também já foi mais cedo. Já Mas fui então, 7 da pessoas, manhã, já fui à noite. Eu sou dessas, né? a Deu hora que dá, você mulher era uma pessoa assim, assim, né, gente? Não, a mas sua olha, rotina era na verdade, mudou. Porque eu, na verdade, na pandemia, fiz uma reformulação de me dar mais prioridade àquilo que realmente importa para mim. E a atividade física passou a ser agendado. Então, se eu falar que eu vou malhar de manhã, eu vou malhar de manhã. Não tem essa de que não deu na olha, hora. Tem que dar. parabéns. Eu acho que todo mundo que puder fazer isso, faça. Se coloque em primeiro lugar. Não adianta ter muito dinheiro na sua conta se você não tem saúde. Não adianta trabalhar o dia inteiro se você não tem saúde. Não adianta querer brincar com seu filho, correr na pracinha com seu filho se você não tem saúde. Então, gente, não adianta querer, né, ir para a praia se você não está se sentindo bem consigo mesma. Então, assim, a gente precisa entender. Não adianta querer ter o casamento feliz se você não está disposta na hora de namorar o marido. Então, Fabi, tá certíssima. Continua com esse pensamento. Eu acho que a gente precisa ter essa madureza de entendimento mais do que nunca, de que a gente precisa separar esse tempo para cuidar do nosso pilar, E é que é o nosso... impossível, né, a gente querer cuidar do outro se a gente não cuida da gente. É simples assim, né? Porque o Sim, cuidado passa, inclusive, eu falo que meu momento de meditação é um momento que eu estou fazendo atividade física. Que eu estou ali viajando, assim, a cabeça está em outro ambiente, outro astral, né? E é isso, porque você está dedicando um tempo para você. exatamente. E como acho que foi a Priscila, né, que comentou aqui com relação à abertura dos bares, né, e tudo. Então vamos lá, Foi. vamos só para a gente entrar um pouquinho nessa coisa maluca. Precisamos. Vamos lá. O que você acha? Você que está assistindo a gente na live aí, eu queria saber, pode falar aqui nos comentários. Você acha quem que vai precisar, quem tem mais chances de precisar de uma UTI, de um respirador? Uma pessoa que consome bebida alcoólica ou uma pessoa que vai para a academia fazer atividade física? Simples Fala aí assim, para né? mim. Bota aí nos comentários. Pode Porque, falar olha que só, Rosane está se a errada. gente pode ir contra, não tem problema, mas vamos lá. Se a preocupação hoje dos governantes, né, da quarentena, se o objetivo da quarentena é não sobrecarregar o sistema de saúde, por que você libera um bar que consome bebida alcoólica, onde ninguém está de máscara, tá? Onde as A pessoas Lídia acabam Rosa fez um diluindo. comentário ontem no Instagram dela exatamente sobre a praia, no mesmo aspecto. Mas como assim? Você libera o bar e não permite que as pessoas que moram aqui vão dar uma caminhada na praia, dar um mergulho, senta, sem aglomeração. Não estou falando de Ó, bar na beira da então, praia, nada disso. Então você tem eu vou falar iodo, minha você tem opinião. o vitamina D.
Então, eu vou falar minha opinião. Com relação à praia, eu vou te dizer uma coisa para você. É um ambiente muito amplo. Sim, Controlar essa liberação é é muito mais difícil. difícil, entende? Porque a gente está lidando com pessoas. Você falou até aí, como é que você vai controlar as pessoas, né? Tem muito aluno que me pergunta, mas tem gente que nem limpa o aparelho. Mas você vai limpar o seu quando você for utilizar. Você vai ter o seu álcool 70 na tua mão, seu, exclusivo, com o seu nome. Entendeu? Então, assim, numa praia você não consegue controlar, que infelizmente tem pessoas totalmente sem noção. Muito. Entendeu? Então, assim, liberar para uma caminhada, acho positivo, acho que deveria. Sim, Mas, sim. assim, quando você vê que estava totalmente proibida, né? Enfim, a praia, a galera pulava a grade, então, meio louco, né? Mas, assim, existe ainda. Não, é difícil ter, entendeu, Fabi? Mas com Eu relação ao sei. ambiente de academia, nós somos profissionais da saúde. Não, e mais Então, do que vamos lá. isso, Rosane, você enquanto empresária, você pode ser multada. É óbvio que você vai estar fiscalizando também, né? Então, assim, não tem Exatamente. coerência. Eu acho que assim, o Estado, assim, enquanto advogada e professora de direito, eu acho que a gente tem que deixar algo que é muito louco nesse país, que é a necessidade que o Estado tem de nos regular em tudo, né? E na qual, onde precisa regular aquilo que verdadeiramente precisa ser regulado. Então, você precisa dar um pouco de livre-arbítrio para as pessoas na medida da segurança, é óbvio. Então, a partir do momento que eu crio regras para o seu estabelecimento para reabrir, né, digo que eu vou te multar ferrenhamente e faço fiscalização. Ok, qual é o problema de abrir? Eu acho que a gente está falando de profissionais da saúde. Nós somos profissionais da saúde. Nós entendemos o que a gente está fazendo, né? A gente está ali para que as pessoas se tornem mais imunes, mais fortes a passar por momentos de necessidade de uma UTI, por exemplo. A gente estimula uma vida saudável, uma vida sem muitas bebidas em excesso, gorduras em excesso, coisas que vão causar essa necessidade de uma UTI para uma pessoa que não tem essa rotina. Então, assim, existe até um aluno hoje comentou no nosso Instagram, Fabi, no Instagram da academia, valores inverteram, entende? Então, assim, é difícil de você entender essas decisões das autoridades quando você percebe que, então, a preocupação não é UTIs. Porque se você libera algo que vai baixar a imunidade, algo que vai contra o princípio da saúde, da proteção coletiva, você acaba colocando em risco muito mais pessoas. E a atividade física não é liberada, só ao ar livre, onde a gente precisa desse estímulo a mais. Por exemplo, eu, Rosane, não consigo fazer atividade física em casa. Por quê que eu não consigo? Eu vejo mulher é fogo em casa, né? Eu vejo uma coisa fora de hora, eu paro para. Eu fico ali, gente, tá sujo ali. Gente, Tem eu tenho a filho minha com filha. online. Minha filha pede atenção, eu tenho que fazer comida, porque a menina que ajuda na minha casa não estava trabalhando, então eu tenho que fazer comida, eu tenho que arrumar, eu tenho que. Enfim. E o que acontece? Você precisa sair daquela. Casa, para mim, é descanso, é sinônimo de descanso, na minha mente. Então, assim, eu não me sentia motivada a fazer atividade física em casa. Eu estou precisando me cobrar para pedalar, que eu botei uma bicicleta aqui na minha casa, para eu pedalar em casa. Eu precisei me cobrar, eu falei, não, eu preciso melhorar, porque eu sei que a atividade física é importante para mim. Agora, e quem não tem essa bicicletinha e não se força? Olha que eu sou da saúde. Então, assim, em casa, sabe que horas eu acordo, Fabi? Eu Ah, acordo 5h30 da manhã para conseguir pedalar sozinha. Meu marido está dormindo, a minha filha está dormindo.
E é o horário que eu mais gosto, porque eu fico só eu. Eu boto meu fone, ninguém me chama. Minha filha era assim, ó. Mãe, eu tô com fome. Mãe, eu quero um iogurte. Mãe, eu quero um suco. Imagina Mãe, os dois. Branca também tá falando, eu também não consigo, meus filhos não me deixam em paz. É isso, somos três, Branca. Que isso, né? menina, Demanda geral para mãe, então, nessa quarentena, chega a ser surreal, né? A gente conseguir dar conta de, inclusive, malhar em casa. Né? Então, aí também já é demais. você entende, Fabi, o quanto o ambiente, né, ele influencia na sua motivação para a prática de exercício? Digamos que, imagina uma pessoa 4 meses, né, em casa, fazendo exercício em casa. Eu queria, cara, eu vou de 1.000, eu vou tirar 2, 10 pessoas estourando que conseguiu essa disciplina de fazer. E outra coisa, o estímulo dado em casa para uma pessoa que já faz atividade física é muito pequeno. Então, ela vai entrar no momento que ela vai se sentir desestimulada a fazer aquele exercício, porque aquilo não vai causar diferença nela. Como você falou, né? Poxa, eu estou pedalando, mas mesmo assim a minha serotonina não está boa. Então, você percebe que você precisa de mais estímulos. Você precisa sair desse ambiente onde você descansa, ou onde você vive com seu filho, seus filhos, seu marido, aquela coisa gostosa, e ir para um ambiente que é próprio para isso. Olha só, se as academias não fossem importantes para a prática de atividade física, elas não existiriam há tantos anos, né? Porque todo mundo já seria autodidático, fazia atividade física em casa sem precisar de ninguém. E isso não é verdade. Isso não é Olha, verdade. a Lúdia Corte falando aqui que ela está surtando com 3 filhos e sem ninguém para ajudar. É impossível fazer atividade em casa, socorro. Exatamente. Eu acho que temos que fazer, sabe o quê? Uma greve. Que todas as mulheres de Cabo Frio resolverem fazer uma greve, não faço mais nada, porque eu preciso da atividade física na academia para poder me manter saudável. No instantinho, a academia volta a abrir. Olha, eu já escutei muitos muitos relatos de pessoas que chegam na academia e falam: cara, aqui é onde eu me sinto mais relaxado, aqui eu alivio o meu estresse, aqui eu apago as coisas lá fora. A gente até brinca, né? A gente vai para academia, às vezes está trabalhando, né? Porque o WhatsApp hoje virou uma ferramenta de trabalho e a gente não consegue se dar conta de que a gente está trabalhando o tempo inteiro. Sim. Então a gente precisa, não é? A gente precisa desse momento para desligar geral, né? Se puder, troca até, deixa o celular em casa. Eu sei que é uma medida hoje que a gente tem de segurança, né? Tá sempre em contato, mas também, sabe, Fabi, só rapidamente aqui, a gente botou lá a campanha desse ano, Superação Conectada. Muitas pessoas falam assim: ah, mas conectada à internet? Não. Quando eu botei lá a logo da superação no celular, poucas pessoas entenderam que era para você deixar o celular e se conectar à academia. Entendeu? Essa era a mensagem que eu queria passar. As pessoas tinham que largar o celular, tirar um tempo para elas e se conectar à atividade física. Não era que a superação ia se conectar por meios eletrônicos, não. Embora isso seja uma realidade, né? Eu penso em fazer aulas online, mas ao vivo dentro da academia, né? É diferente. Não é online live, não, tá? É particular. Digamos que o aluno ele está com receio de ir para a academia ainda, ou que tem grupo de risco na casa dele. Eu vou poder dar o link para ele dessa aula do Zoom e ele vai poder acessar na casa dele e fazer com o calor humano do professor real. E o professor vai olhar para ele e falar assim: e aí, Fabiana, vamos embora, se anima. Digamos que você optou por isso, né? Então, assim, é um projeto que eu quero pôr em prática? Aí o que vai acontecer?
Esse aluno, por exemplo, ele vai poder pegar um equipamento comigo na academia, levar para casa dele, ele está pagando a mensalidade. Ele usou aquele equipamento aquela semana, na próxima semana ele pega outro. Aí sim, sem alugar. Não, ele vai pagar a mensalidade, ele vai usar aquele equipamento na casa dele, fazendo as aulas da academia pelo Zoom, monitorada por um professor. Isso eu acho bacana. Eu acho que é uma realidade. Você está entendendo o quanto nós, profissionais da saúde, academia, ela pode ajudar se ela estiver ativa? Eu vou dizer, assim, por exemplo, meu sistema de controle de clientes está bloqueado para que eu não tenha mais despesa. Agora, se eu volto a funcionar, eu consigo elaborar várias outras opções para ajudar as pessoas, até mesmo de casa, vamos dizer assim. Então, é muito irreal para os governantes, né? Acho que, não sei, é até engraçado, né? Acho que eles não fazem atividade física, não conhecem o ambiente, não conhecem a mente de pessoas maduras e que levam a sério, né, a atividade física. Olha, eu preciso ler os comentários aqui que você está perdendo. Ó, Tereza falou assim, queria tanto fazer exercício, falta coragem. Tereza, olha, eu sou uma pessoa que sempre fugi do exercício físico. Preciso falar isso como uma realidade na minha vida. Mas eu entendi que eu me sabotava. Não era o mundo que me sabotava, era eu. A partir do momento que você começa a ver que aonde efetivamente está a sua sabotagem, aí você começa a ver que você não dá tempo para você. Então, eu acho que é muito mais cabeça do que qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que é uma questão que é autoconhecimento. Quando você começa a fazer esse exercício de autoconhecimento, você começa a valorizar esse momento com você. E a atividade física te traz isso. Então, não é que eu sou apaixonada, não, mas hoje eu sinto os benefícios de estar fazendo atividade física regular, né? Então, assim, é bom falar que eu não sou a atleta, não. Um dia eu chego lá, mas estou caminhando. Olha, o Estevão denunciou a ele mesmo, disse que só malhou 3 dias nessa quarentena. O Estevão Simas. O Ponto com Saúde, falando dessa socialização, também acho extremamente importante. A Lúdia falando, mente e corpo, eu falo isso. Tem gente que ri de mim quando falo que na academia é o lugar que mais descanso e me sinto bem. Pois é, o seu momento, né? O Fábio falando que casa é lugar de descanso e convívio familiar. Exatamente. Treino é na academia. Sem dúvida, gente. Olha que interessante. Eu queria dar uma dica para a Tereza, tá? Que falou aí, né? Que ela queria tanto gostar. Ela precisa se dar essa oportunidade, tá? Isso. Se dar essa oportunidade, Tereza, mesmo você sem vontade, saia de casa e vá lá na superação. Quando a gente reabrir, nos derem essa opção de voltar. Com Rosane, ela tira todo mundo assim sabe quantas vezes eu parei, Tereza, foram muitas vezes que eu já parei. Aí eu chego e falo assim, Rosane, me ajuda. Por causa do trabalho, né, preciso voltar. E a gente volta. Eu acho que a gente tem que se dar essa oportunidade, porque você vai ver, se você tirar 15 dias e for 3 vezes na semana, são 6 dias. Olha só, hein? De 15 dias, você vai tirar intercalando um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Se você parar depois desses 15 dias e não for mais, você vai sentir falta. Não é você, Tereza, que vai sentir falta, é o seu corpo que vai sentir falta. A atividade física ela é extremamente importante e o corpo sente quando você deixa de dar aquilo que é bom para ele. Entendeu? Então, se dê essa chance. Se você deixar de fazer, você vai estar na memória. Fabi sabe disso. Eu estou sem ir na academia 15 dias. Ai, que falta. Eu estou mais estressada, eu estou mais cansada, eu estou dando aquelas patadas no filho, eu estou dando aquele vai para lá para o marido. Então, assim, isso não pode acontecer.
E a gente precisa ser feliz. E ser feliz Tereza, tá vou te dar um envolvido exemplo. Vou te dar um atividade física. exemplo de uma das sabotagens da atividade física que eu fazia, que eu cheguei a falar com Rosane. Falei assim, Rosane, cara, antes de menstruar eu não consigo malhar, fico mal, fico inchada. Quando eu tô menstruada, muito menos ainda, meu fluxo é muito intenso. E aí depois eu fico anêmica. Então, assim, tipo, uma semana do mês eu não malho. Agora, na quarentena, exatamente nesse mergulho de autoconhecimento, eu olhei para mim mesmo e falei assim, gente, aquela velha história que você escutou de vó, de que quando você está menstruada você não pode malhar, será que é isso mesmo? E fui pedalar. Gente, eu pedalei muito melhor. Então, assim, veja, a gente vai criando sabotagens, eu nunca tinha tentado. É muito louco isso, 42 anos quase, e eu não tinha tentado. Então é muito doido, né? Rosana, eu não quero perder essa live, não deixe acabar o tempo aí para você gravá-la, botar aí no IGTV, porque eu tenho certeza que tem altas dicas para muita gente. E eu queria que você desse aí sua mensagem final, de saúde, quanto de retorno que a gente tanto está querendo. Desculpa, acabei não pegando sua pergunta. Então, eu queria que você desse uma mensagem aí final para a gente não perder essa live, para você conseguir gravar ela aí no seu IGTV no final. Deixa uma mensagem de saúde, de bem-estar, de autoestima para o pessoal, mas principalmente de esperança nesse retorno. Olha, eu queria dizer para todos que ninguém está mais desejosa de voltar às atividades do que eu, de voltar a poder ajudar as pessoas a praticar atividade física. Eu até falei uma vez num vídeo que eu fiz, e que eu me sentia como um médico sem poder ajudar o paciente, né? Eu sei que o profissional de educação física, infelizmente, não é visto dessa maneira, dessa tamanha importância. O médico é visto com mais importância do que o profissional. Mas eu considero muito a atividade física algo muito melhor do que qualquer remédio. Todos vão concordar comigo. E eu acho que a gente tem que entender que a gente não pode ficar sem. É algo que o nosso corpo precisa. Nós fomos feitos para sermos pessoas ativas. Desafiar a nós mesmos constantemente. E desafiar a nós mesmos é fazer coisas novas todos os dias, você estimular as coisas novas todos os dias. Pode ser um desafio fazer atividade física todos os dias, mas é importante para você. Então, que vocês consigam, sejam exemplos de superação, porque cada dia que você vai lá e pratica atividade física e fala assim, que bom, ou então mesmo que você fale, não é isso que eu queria, mas você se sentiu bem, você vai ver os benefícios, com certeza, façam, a superação vai abrir, não, a gente pede muito que não demore, né, que não tem, assim, não tem uma previsão em si, mas a gente acredita que está mais perto que antes, estamos torcendo para voltar, e voltar a trazer todos os benefícios que a atividade física traz, e não tem como ter esse desafio constante, infelizmente, em casa. O desafio está na academia, de você estar indo lá, você vai fazer equipamentos novos, você vai fazer séries novas. Hoje eu não quero fazer esteira, eu quero fazer bicicleta. Hoje eu não quero fazer bicicleta, eu quero fazer vário. Hoje eu não quero fazer bicicleta, nem vário, eu quero fazer remo. Hoje eu não quero fazer esteira, eu quero fazer o skill mill. Então, você está entendendo que a motivação, ela leva à continuidade? E hoje... não tem chuva, não tem vento forte, né? Assim, não tem chuva, exatamente. Não tem vento forte, não tem nada que tem desculpa. Exatamente. E muito obrigada, Fabi. Falta 26 minutos. Foi ótima a live. Segundos. Um beijo. Muito obrigada. Beijo foi todo ótima, mundo, galera, gente. Roberta. Olha, você é um exemplo de empreendedora. Parabéns. Obrigada, Fabi. Obrigada mesmo. Tchau. Grava aí.